O dog do Reddit. Minha noiva ficou bêbada e tentou dormir com meu melhor amigo. Eu cancelei o casamento e a expulsei. 10 anos juntos, um anel, depósitos de casamento pagos, e tudo o que foi preciso para explodir isso. Foi uma noite, uma garrafa e a confiança equivocada de ir atrás de um homem que deveria estar fora de cogitação. Minha noiva ficou bêbada e tentou dormir com meu melhor amigo. Eu cancelei o casamento e contei a todos o porquê. A primeira coisa que vou dizer, antes de entrar nos detalhes, é que se restasse apenas uma pessoa no mundo em quem eu pudesse confiar, seria meu amigo Rick. Passamos por muita coisa e não posso entrar em detalhes hoje, mas acreditem quando digo que ele é a única pessoa que sei que nunca me trairia. Ele está na minha vida desde muito antes de eu conhecer a minha noiva. Ela deveria se tornar minha esposa, mas isso não aconteceu. Conheci a Jessie há 10 anos, quando eu tinha 20, e começamos a namorar quase imediatamente. Ela era aventureira, carinhosa e muito generosa. Acho que o que eu mais amava nela era o fato de ser tão diferente das garotas com quem eu estava acostumado. Muito mais pé no chão e longe de ser do tipo festeira. Eu me senti muito atraído por isso, entre muitas outras coisas. Eu a pedi em casamento há 1 ano e quando estávamos perto da data do casamento, já tínhamos pago os depósitos para várias coisas. Parece que vamos ver quais depósitos podem ser reembolsados e quais não, porque ela não é o tipo de mulher em quem posso confiar. Se você me dissesse que eu estaria dizendo isso há 1 ano, eu te chamaria de mentiroso. Uma coisa que sempre soube sobre ela é que ela não sabe lidar com álcool. Ela é fraca para beber. Quando nos conhecemos, ela era muito focada na carreira e nos estudos, mas conforme se sentiu mais realizada profissionalmente, havia menos motivos para ser tão rígida. Ela saía com amigos e colegas aqui e ali e, toda vez que havia álcool envolvido, ficava claramente sob o efeito. A única coisa que eu via quando ela estava bêbada era que ficava muito extrovertida. Não ficava agressiva nem nada do tipo. Se tomássemos vinho em casa, ela fica fogosa também, mas não era absurdo da minha parte assumir que isso era apenas uma vantagem de ela estar bêbada em casa comigo. Um dia, ela saiu com um grupo de colegas de trabalho, no dia em que eu estava no turno da noite. Eu conheço muitos desses colegas, então me senti um pouco mais seguro com ela bebendo perto deles. Só que estava ficando tarde e eu não tinha notícias dela, então liguei. Estava claro que ela estava bêbada, porque eu tinha que fazer a mesma pergunta 3 ou 4 vezes antes de obter uma resposta adequada. Ela me disse que estava tentando ligar o carro, mas não estava funcionando, e eu disse a ela umas 10 vezes para não tentar dirigir. Avisei que ela poderia deixar o carro lá, mas não tinha certeza se ela estava realmente ouvindo. Eu não podia sair do trabalho. Realmente não podia. Liguei imediatamente para os 2 colegas que eu conhecia, mas ambos disseram que já tinham ido embora. Perguntei por que a deixaram lá, mas alegaram que não foram os últimos a sair. Eu não podia esperar que eles descobrissem quem ainda estava lá para depois me darem um retorno. Então, liguei para o Rick, porque o bar e a casa dele ficavam do mesmo lado da cidade. Supliquei para que ele me ajudasse a dar uma olhada nela, e ele partiu imediatamente. O que é parte da razão pela qual ele sempre será meu braço direito. Rick é casado e tem 2 filhos, mas eles já estavam dormindo quando liguei. Além disso, a esposa dele estava fora da cidade na ocasião. Eu disse a ele que ficaria tudo bem se ela apenas dormisse no sofá dele, e que se ela vomitasse, eu contrataria alguém para limpar. Ele não podia dirigir mais de 30 minutos para deixá-la na nossa casa tendo crianças sozinhas em casa. O fato dele ter feito isso por mim, significou muito. Ele me avisou assim que chegou ao bar e me avisou quando a encontrou. Disse que ela estava sentada no carro. Dizer que fiquei aliviado por ele ter chegado a tempo é pouco. O próximo problema, porém, era que ela não conseguia encontrar as chaves. Estava tudo no molho, mas por mais que ele procurasse, não achava. Ele revirou o carro, pois queria trancá-lo antes de sair. Perguntou às pessoas dentro do bar, mas ninguém tinha encontrado as chaves. Disseram que guardariam se encontrassem. Rick conseguiu colocá-la no carro dele, embora ela estivesse longe de ser cooperativa. Ela sabia quem ele era, pelo menos, então ele conseguiu concluir a tarefa. Depois disso, ele a levou para a casa dele. Ele ficou uns 30 minutos tentando contê-la, mas eu estava feliz por poder confiar nele para fazer aquilo por mim quando eu mesmo não podia. Cerca de 2 horas depois, ele me enviou uma foto dela dormindo no sofá com a legenda "Em missão cumprida". Agradeci muito a ele. No dia seguinte, ele levou os filhos para a escola junto com ela. As chaves dela estavam na bolsa o tempo todo e ela estava bem o suficiente para dirigir o próprio carro para o trabalho. Até onde eu sabia, foi só isso que aconteceu. Quando ela voltou para casa depois do trabalho, estava agindo de forma estranha, mas presumi que fosse vergonha pelo quão bêbada ficou. Eu lhe dei uma bronca por isso, porque como adulta, acho que todos deveriam saber lidar com o álcool e saber a hora de parar. Você não deve beber tanto a ponto de começar a agir como um idiota. Não fiz um grande alvoroço.
Fiquei feliz por ela estar em casa, mas avisei que, se ela tivesse conseguido ligar o carro, as coisas provavelmente teriam terminado mal. Achei que era só isso, até que o Rick entrou em contato comigo naquela noite. Ele disse que precisou processar o que tinha acontecido na noite anterior, mas que nunca teve dúvidas de que me contaria. Ele disse que a Jessie foi bastante saidinha com ele no carro, mas ele presumiu que ela pensasse que fosse eu. No entanto, quando chegaram na casa dele, ela ficou muito mais agressiva. Ele repetia que era o Rick para tentar fazê-la cair em si, mas ele afirmou que ela disse, em eu sei. Ele contou que finalmente a acomodou no sofá e subiu para o quarto. As luzes estavam apagadas e ela abriu a porta, entrou e tentou montar nele. Ele imediatamente pegou o celular para começar a gravar, porque não queria que fosse uma situação de a palavra dele contra a dela. Ele me enviou o vídeo e, no momento em que vi, soube que não poderia mais me casar com a Jessie. Além do fato de assisti-la naquele estado de embriaguez, era incrivelmente constrangedor, havia a forma como ela se jogava para cima dele. Tudo acontecendo no quarto dele. Repetidamente, ele mencionava o nome dele e dizia que não queria nada com ela, mas ela continuava se aproximando e ele tinha que empurrá-la gentilmente para trás. Ela tentou colocar a mão dentro da calça dele. Tentou beijá-lo. Tentou colocar as mãos dele entre as pernas dela e até tentou tirar o vestido antes que ele a impedisse. Esse foi o momento de maior contato físico que ele teve com ela, pois não teve escolha a não ser segurá-la para evitar que se despisse. Dizer que me senti enojado é pouco. Senti vergonha dela ser minha noiva. Fiquei muito ferido por ela ter feito tudo aquilo com meu melhor amigo, que é um homem casado. Foi horrível de assistir. Baixei o vídeo no meu celular e liguei imediatamente para o Rick. Garanti que ele estava limpo e que eu não tinha problemas com ele. Fiquei muito grato por ele ter me contado honestamente, porque esse é o tipo de coisa que você quer saber quando acontece. Eu estava prestes a me casar com aquela mulher, e descobrir isso antes, traz uma mistura de emoções. Estou triste e com raiva, porém muito aliviado. Eu amava muito a Jessie, mas já passei por decepções amorosas antes e vou sobreviver a esta também. Eu ainda não a confrontei. Farei isso quando sentir que é o momento certo, mas está claro que vou ter que cancelar o casamento. Você se casaria com alguém depois de ver um vídeo dela agindo assim? Tenho certeza absoluta de que a resposta seria não. Atualização 1. Antes de decidir confrontar minha noiva, precisei garantir que teria a total atenção dela e que ambos tivéssemos a agenda livre. Eu sabia que as coisas ficariam extremamente complicadas, e durante todo o tempo antes da conversa, lidei com muita ansiedade. Não era algo que eu estava ansioso para fazer, mas fiz porque não tinha escolha. Acho que no momento em que mencionei a noite em que ela ficou bêbada, ela soube do que eu ia falar, porque vi como o rosto dela mudou. Ela também sabe o quão próximos eu e o Rick somos, então provavelmente teve certeza de que ele me contou. Isso só me fez imaginar ainda mais porque ela achou que seria uma boa ideia escolher me trair logo com ele, de todas as pessoas. Pedi que ela se explicasse. Não mencionei sobre o que, e por causa disso, ela tentou se fazer de desentendida. Disse que não sabia do que eu estava falando. Perguntei se algo havia acontecido entre ela e o Rick, mas ela continuou fingindo. Alegou que estava bêbada demais para lembrar. Isso me levou a uma pergunta importante. Perguntei por que ela estava bebendo tanto, para começar. A resposta dela foi que não pretendia ficar tão bêbada, mas eu sabia que ela não lidava bem com álcool, então qualquer pouquinho pareceria que ela tinha bebido muito. Foi uma discussão horrível, porque se ela tivesse bebido apenas um pouco e estava se jogando para cima do meu melhor amigo, eu não queria estar por perto para ver como seria com muito álcool. Confirmei com ela se ela não lembrava de nada, e ela alegou que eram apenas pedaços, então perguntei se eu deveria ignorar qualquer coisa que ela fizesse naquele estado. Ela disse que sim, porque poderia não estar em seu juízo perfeito. Eu disse a ela que a lei não veria as coisas dessa forma, e ela não disse nada. Falei que ela tinha sido extremamente inapropriada com o Rick e que tentou seduzi-lo. Ela negou instantaneamente, o que foi loucura para mim, porque eu sabia que ela lembrava de muito do que tinha feito e sabia que o Rick me contou. Então, qual era o ponto de se fazer de boba? Ela continuou fingindo, mesmo enquanto eu dava os detalhes do que tinha acontecido. A única diferença era que ela agia cada vez mais horrorizada com o que eu afirmava que ela tinha feito. Ela alegou que o Rick devia ter algum tipo de intenção oculta e que era por isso que estava mentindo. Pedi que ela explicasse melhor e ela hesitou, como se não devesse ter dito aquilo. Forcei a resposta e ela alegou que talvez, no estado de embriaguez dela, ele tivesse tentado se aproveitar dela, e ela o impediu. E com o ego ferido, ele decidiu inventar mentiras. Quando ela disse isso, percebi que ela não tinha ideia de que ele havia gravado. Ela achou que não havia evidências, então podia inventar coisas. Eu apenas ri. Eu teria ficado insultado por ela dizer aquilo sobre meu amigo, mas eu já conhecia a verdadeira natureza dela, então seria estúpido me ofender com o que eu sabia serem mentiras para tentar salvar a própria pele. Então, perguntei a ela se sabia que ele tinha um vídeo. E assim que eu disse isso, ela congelou.
Eu disse que ela estava bêbada demais para ter notado, mas o Rick gravou um vídeo dela se jogando para cima dele, então eu sabia que basicamente tudo o que ela tinha acabado de dizer era uma mentira deslavada. Ela tinha uma desculpa para tudo antes, mas naquele ponto, não tinha mais muito o que dizer. Perguntei se ela queria ver o vídeo, mas ela hesitou. Não disse que sim, mas escolhi mostrar de qualquer maneira, porque queria ver como ela tentaria escapar dessa. Ela tentava desviar o rosto, mas eu dizia para ela olhar. Ela assistiu ao próprio comportamento e tenho certeza de que estava fritando os miolos tentando bolar uma explicação, mas não havia nada que ela pudesse dizer que fizesse sentido. Eventualmente, ela se resumiu em eu estava bêbada. Eu não sabia o que estava fazendo. Ela me disse que as ações dela bêbada não deveriam contar mais do que suas ações sóbria, mas eu respondi que o álcool apenas remove as inibições. Trair não estava longe dela se foi tão fácil se jogar para outro homem. Eu deveria passar o resto da minha vida preocupado que, toda vez que ela tomasse uma gota de álcool, dormiria com outra pessoa? Ela ficou tentando se defender, mas toda a defesa dela estava desmoronando e eu sei que ela estava em pânico. Ela é uma daquelas mulheres que sempre sonhou com o casamento e como queria que fosse, e naquele momento, eu sei que ela viu tudo voando para longe. Eu já tinha dito tudo o que queria, daí apenas me afastei. Ela tentou me seguir para implorar, mas eu não tinha nada para dizer a ela. Não contei qual seria a minha decisão e preferi assim. Ela vai presumir que acabou, mas sem eu dizer em termos definitivos, ela vai nutrir uma pontinha de esperança. Falei com o Rick, que me disse ter contado à esposa o que aconteceu. Ela ficou super chateada, não comigo ou com ele, mas puramente com a Jessie, porque as duas se davam muito bem. A esposa dele considerava a Jessie uma amiga, então ela ofendeu mais pessoas do que apenas a mim. Ela poderia ter arruinado minha amizade com ele e estou tão feliz por não ter conseguido. A atualização 2. Minha vida estava indo em uma direção e eu realmente achava que essa direção estava perfeitamente bem. Infelizmente para mim, minha ex-noiva não permitiu isso. E sim, porque finalmente terminei tudo oficialmente. Eu estaria mentindo se dissesse que estou completamente bem. Sim, estou feliz por ter alguém como ela fora da minha vida, mas eu a conheço há 10 anos. Isso é como um terço da minha vida. Dói muito vê-la destruir a trajetória da minha vida dessa forma. Vou me acostumar, como qualquer outra decepção. Vai doer no começo, depois vai doer menos, um dia, vou seguir em frente completamente. Eu paguei por muitos dos depósitos do casamento. A maioria não era reembolsável, mas consegui recuperar 2 deles depois de contar minha história triste. Foi muito dinheiro jogado fora. Não avisei a ela antes de cancelar tudo. Permanecemos naquele estado estranho onde ela tinha medo de falar comigo e não tinha ideia de qual seria o nosso destino. Ela perguntou 2 vezes, mas em cada uma delas, dei respostas muito vagas porque eu realmente queria que ela sofresse com isso. Garanti que ela descobrisse da pior maneira possível. Eu tinha uma lista de todas as pessoas que confirmaram presença no casamento, junto com seus endereços de e-mail. Então, escrevi um e-mail explicando absolutamente tudo o que aconteceu. Pedi permissão ao Rick para usar o vídeo dele, que ele concedeu, e o anexei ao e-mail. Pedi desculpas a qualquer pessoa que já tivesse feito planos, mas para ser honesto, ainda estávamos a alguns meses do casamento, então duvido que alguém tenha sido seriamente prejudicado. Soube que o e-mail tinha chegado às caixas de entrada quando comecei a receber mensagens e ligações. Sabia que seria o mesmo do lado dela. Falei com o máximo de pessoas que pude para avisar que não era um erro ou uma brincadeira e, depois de um tempo, parei de me dar ao trabalho porque havia mensagens demais para responder. Enviei o e-mail quando ela estava no trabalho e eu em casa, então fiquei um pouco surpreso quando ela invadiu a casa no meio do expediente. Ela nem se deu ao trabalho de enviar uma mensagem ou ligar antes de voltar. Por algum motivo, senti que ela queria ser agressiva, mas não é como se ela não soubesse por que aquilo aconteceu. Acho que a verdadeira ofensa foi como aconteceu. Ela me perguntou por que eu não contei a ela para que tivéssemos a chance de conversar. Deixei bem claro que não havia espaço para conversar sobre esse tipo de coisa. Ela me disse que eu estava muito errado na forma como abordei as coisas. Reconheceu que tinha errado, mas disse que eu não precisava expô-la. Ela não merecia tanto, segundo ela. Eu respondi que ela merecia mais e que estava saindo no lucro. É claro que ela não concordou. Ela quis saber se havia alguma chance de ainda fazermos as coisas funcionarem, e isso genuinamente me arrancou uma risada. Ela foi esperta o suficiente para não me fazer mais perguntas estúpidas depois disso. Eu a observei enquanto ela arrumava as coisas para sair de casa. Houve um pouco de dor ao ver aquela era terminar, mas eu sabia que precisava. Estou em casa sozinho há mais de uma semana agora e é muito diferente. Repito, é algo a que vou me acostumar, mas não deixa de doer. Uma coisa que posso dizer é que, se eu me envolver com mulheres novamente, o que não vai acontecer tão cedo, vou evitar mulheres que bebem como se fossem a praga. Isso é um novo sinal de alerta para mim. Você pode se divertir e ser uma pessoa extrovertida sem se transformar em uma bêbada cambaleante.
comentários sobre o relato. A desculpa da bebida desmoronou imediatamente, quando Ope a confrontou. Ela não estava bêbada demais para não saber o que era certo, porque no momento em que as consequências apareceram, ela de repente tinha um roteiro inteiro. Ela negou, minimizou, desviou e depois partiu direto para a destruição da reputação, quando pensou que não havia evidências. E a audácia depois? Alegar que não merecia ser exposta quando estava perfeitamente disposta a destruir vários relacionamentos a portas fechadas. Ela não se arrependeu do que fez. Ela se arrependeu de as pessoas terem descoberto. No fim das contas, ela mostrou exatamente quem é, quando ninguém deveria estar olhando. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.